Meus irmãos, a paz do Senhor. Livro de Gênesis, capítulo 1. Enquanto você procura, eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade de subir nesse altar para ministrar a sua palavra. Também agradeço ao Ziel pelo convite, ao pastor, que sempre está aqui nos apoiando. Deus tem uma palavra para os nossos corações nessa noite. Se você ainda não estendeu a mão para o céu e agradeceu a Deus, dá uma olhada aí para o lado. Vê se tem alguém da sua família aí. Isso é motivo mais que suficiente para erguermos a mão para o céu e adorarmos ao nome do Senhor. O salmista Davi vai dizer em Salmo 29, ao seu templo dai glória. A glória não é para nós, não é para quem ministra, não é para quem canta. A glória ainda continua sendo para Deus. A glória é imperativo, é algo que você glorifica. Você vem aqui para glorificar e agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele te deu. Então, não se frustre não fique preocupado com a mensagem. Fique preocupado em se você está adorando e exaltando ao nome do Senhor, glorificando ao nome dEle. Versículo 1 do livro de Gênesis vai dizer assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu repito, no princípio criou Deus os céus e a terra. Amém. Podei-vos assentar, irmãos. O texto que lemos é um texto muito conhecido de toda a igreja. E eu até me surpreendi, porque eu estava com outra mensagem preparada para esta noite. E na quinta-feira eu sentei para estudar, para ler, para conversar com Deus. A Ana sentou do meu lado. E do nada os céus fechou para a mensagem que eu tinha e o Senhor começou a ministrar algumas outras coisas no meu coração. E eu falei assim para a Ana: não é isso que eu tenho que Deus quer falar com a igreja. E aí a Ana já ficou preocupada, ela falou: mas você tem 2 dias para preparar uma mensagem. E o Senhor colocou uma calma tão grande no meu coração, e na hora eu tive certeza que Deus tinha algo para tratar conosco nesse versículo. Bem sabemos que o livro de Gênesis é o início de todos os acontecimentos bíblicos. O tema principal desse livro é revelar ao mundo a obra da criação e toda a criação da humanidade, do universo, é a história do povo de Israel. A importância do livro de Gênesis tem sido acentuada pelo menos em 3 aspectos principais. No aspecto teológico, literário e histórico. No aspecto teológico, porque aqui é o princípio de toda a teologia. Nós vamos ver no livro de Gênesis, a partir do capítulo 1 ao capítulo 50, a criação de um Deus supremo, onipotente e extremamente sábio registrado aqui. No contexto literário, o livro de Gênesis é considerado uma das maiores obras literárias de todas as épocas. Quando os estudiosos vão ler, vão estudar sobre a criação do universo, o primeiro livro a ser estudado, a ser lido, é o livro de Gênesis. No contexto histórico, pois ele é um livro completo. O livro de Gênesis, nos primeiros capítulos, ele vai nos dar um panorama sobre a cosmologia hebraica. O que seria isso? O estudo da origem de todo o universo. Do versículo 12 em diante ao versículo 50, reforçando o caráter histórico desse livro, nós vamos ver toda a história do povo de Deus. Agora, pois bem, sabemos que o livro de Gênesis tem algumas particularidades muito grandes. E não só nós cristãos, mas como toda a humanidade tem os olhos voltados, todos os estudiosos têm os olhos voltados para esse livro. Mas é interessante começarmos a analisarmos o texto que lemos. No princípio, criou Deus céus e terra. Para entendermos um pouco mais do contexto desse texto, precisamos ir a fundo à raiz, ao idioma de origem. O idioma de origem aqui foi o hebraico. E o alfabeto hebraico, ele possui 22 letras. A primeira letra é Aleph, que simboliza a nossa letra A. A letra Aleph tem o significado de força, boi e poder.
E nós lembramos que o hebraico é uma língua acróstica e por detrás de cada letra existe informações muito relevantes sobre o seu significado e a sua vocalização. Porém, a segunda letra do alfabeto hebraico é Beit. Beit significa casa. É a mesma expressão do grego koine oikos, tenda ou casa. Moisés, ao começar a narrativa do livro de Gênesis, poderia muito bem começar com a primeira letra do alfabeto, Aleph, porque tipologicamente ela simboliza Deus. Mas Moisés vai começar toda a narrativa da criação dizendo Bereshit, Bará, Elohim. No princípio, Bereshit. Para escrever Bereshit, precisamos da letra B. A letra B significa casa. O que Deus começou a revelar ao meu coração a partir dessa letra, que nunca haverá um poder criacionista se esse poder não começar a partir de uma casa. Tanto é que quando Deus foi introduzir o menino Jesus na história da humanidade, Ele podia com um estralar de dedos fazer com que Jesus aparecesse nas sinagogas pregando, mas não, Ele preferiu revelar todo o poder da criação, toda a obra de redenção através de uma casa. Nunca haverá um poder criacionista, nunca haverá um poder criacionista se esse poder não partir através da sua, da minha, da nossa casa. Ao término dessa ministração, o desejo do meu coração é que você saia daqui com uma convicção de que sua casa é uma bênção, com uma convicção de que sua família é uma bênção, com uma convicção de que Deus, de que o céu investiu na sua família. E é interessante entendermos, porque a bênção de Deus não começa no templo. A bênção de Deus não começa nesse ambiente. A bênção de Deus começa lá na sua casa. O alvo de Deus nessa noite não é essas paredes, não é esse templo muito bonito. O alvo de Deus é a sua casa. É por isso que em Josué, no momento de dubiedade do povo, ele vai dizer: eu não sei vocês, eu não sei qual é a decisão de vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando Zaqueu, em Lucas 19, subiu a figueira, o que ele precisava não era meramente de um encontro religioso, ou simplesmente ver Jesus passando. Quando Zaqueu subiu naquela figueira, o que ele precisava era de uma visita do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, na sua casa. O que Deus quer que entendamos nessa noite é o quão valiosa é a nossa casa, o quão valioso, o quão precioso é o nosso lar. Porque se pararmos para pensar, Deus investiu em nós, Deus investiu em mim, investiu em você. Tanto é que Ele preparou, olha aí para quem está com a sua esposa, o seu esposo, Ele preparou alguém para viver ao seu lado. E isso é um investimento. Deus fez investimento na sua família. O investimento que Deus fez na sua casa, na sua família, não é para que você tenha bens, não é para que você tenha posses, não é para que você tenha um bom carro, numa boa casa. O investimento que Deus fez na sua família é para que você tenha um lar em paz, um lar de harmonia, um lar abençoado. Uma das coisas que me deixou muito maravilhado quando eu estudava sobre esse texto é começar a pensar de como o pessoal do século 14, 15 e 16 enxergava a casa. Se nós conseguirmos ler os relatos, naquela época não existia toda a tecnologia que existe hoje. Não existia o smartphone roubando o nosso tempo daquilo que é precioso. Não existiam os computadores, as TVs. E todo mundo, toda a família, independente do seu padrão social, o que eles tinham na sua casa era uma lareira. E aí me gerou curiosidade, por que todo mundo tinha uma lareira? Nos países europeus, ok, porque lá é um pouco mais frio. Mas olha que interessante, depois que o trabalhador chegava do seu trabalho, o chefe do lar, após o jantar, toda a família se reunia em volta da lareira. E ali, em volta da lareira, eles colocavam o papo em dia, o relacionamento, o diálogo em dia. E a lareira não servia só para conversar, era para aquecer da noite fria. E aí eu decidi, eu
o Senhor falou comigo que a minha casa, o que a nossa casa precisa ter, é um lugar de diálogo, um lugar que nos aquece das noites frias, um lugar que nos abraça, que nos agasalha. Casa, irmãos, é muito mais que um ambiente de porcelanato. A estrutura de casa e lar no conceito bíblico é um ambiente de amor, de respeito, de verdade, de compaixão. E eu sinto no meu coração em dizer para alguém aqui nessa noite que Deus está virando a chave da sua casa. A sua casa não será mais um ambiente de guerra, a sua casa será um ambiente de paz, porque Deus está entrando com paz na sua casa. Quando pararmos para pensar naquela mulher de 2 Reis, capítulo 4, ela vai procurar o profeta, logo após a morte do seu marido e o credor bater a sua porta, ela vai se posicionar e vai dizer: os meus filhos não serão moeda de troca para pagar a dívida alguma, porque o meu marido, teu servo, temia ao Senhor. O profeta, muito bem, pelo poder da palavra, poderia dizer assim: ó, feche os olhos que eu vou orar e uma moeda vai brotar nas suas mãos. Mas não, o profeta olha para ela e fala assim: ó, me declara o que você tem em casa. Quem sabe se fosse eu e você, ia começar a se lamuriar, ia começar a chorar, falar: na minha casa não tem nada, na minha casa tem morte, na minha casa tem caos, só tem dor, só tem choro. Mas aquela mulher, mesmo vivendo um cenário de adversidade, falou assim: profeta, na minha casa não tem nada, mas tem uma botija de azeite. Eu tenho falta de tudo, mas ainda tem azeite na minha casa. Tem credores, mas ainda tem azeite. Possa ser que você entrou na mesma situação dessa mulher, faltando tudo na sua casa, mas eu tenho uma boa notícia: se tem azeite ainda tem solução, se tem azeite ainda tem resposta, se tem azeite ainda o Espírito Santo habita lá. Pode faltar tudo na sua casa, pode faltar tudo na minha casa, menos o Espírito Santo de Deus. E ontem Deus usou a irmã Valdineia aqui, a irmã Claudineia, para me dar uma parte da ministração que faltava. Porque existem coisas que Deus opera no secreto e o resultado é em público. Aleluia. Ninguém viu quanto tempo a irmã orou. Ninguém sabe, ninguém imagina quanto dos irmãos dobraram os joelhos e oraram para o irmão Sebastião. Ninguém sabe quanto tempo o irmão Joaquim e a irmã Rose oraram. Mas existem respostas de Deus que são fruto das nossas vidas no secreto. Existem coisas que Deus opera no secreto, mas é público. Ninguém contemplou o que os nossos irmãos passaram, mas ontem todos nós e hoje todos nós podemos ficarmos felizes pela vitória deles, porque o resultado do secreto se tornou público. Em 2024, eu ministro isso para a sua vida: existirão circunstâncias, momentos difíceis que você só vencerá no secreto. Como assim, Saulo? Você só vencerá com a porta da sua casa fechada, com sua família reunida, o joelho no chão. Mas fique tranquilo, que aquilo que você vive com Deus no secreto, existe resposta em público. Não me tenha como alguém triunfalista, não é isso. Mas o que você vive com Deus no secreto, dentro do seu lar, com a sua família. E quando eu digo família, eu não só estou falando pai e mãe em joelho orando, não. Eu estou falando família, contexto filhos. Mas o que você vive com Deus no secreto vai garantir os seus resultados, se serão positivos ou negativos. Só que ultimamente, quando fechamos a porta do nosso lar, da nossa casa, temos dado legalidade para tantas coisas, menos para o Espírito Santo de Deus habitar. Abrimos brecha para tantas coisas, dizemos sim para tantas coisas, menos para o Espírito Santo de Deus.
E aí podemos ver alguns casais, algumas famílias frustradas dentro da igreja, e às vezes até mesmo questionando a Deus o porquê disso, o porquê daquilo. Eu venho com uma mensagem simples de Deus para o seu coração. O que você vive com Deus determina o que você contará em público. O que você vive com Deus no secreto, dentro do seu quarto, na sala da sua casa com seus filhos, determina o que você subirá nesse altar para contar. Mas andamos dizendo sim para tantas coisas. Sim para horas de Netflix. Sim para momentos intermináveis no celular e em redes sociais. Sim para as modinhas do momento. É tanto sim que o diabo está entrando na nossa casa, roubando a identidade da família que Deus constituiu, e nós não estamos percebendo. Mas eu venho com uma alerta de Deus, porque em 2024 será o ano de dizermos não. Não para tudo aquilo que afasta a minha e a sua casa da presença do nosso Deus. Não para tudo aquilo que atrapalha o meu relacionamento com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos. E tem embasamento bíblico, irmãos, para dizer não. Salmo 1, verso 1. Vai dizer uma verdade irrefutável aos nossos corações. Qual é essa? Feliz é o homem que diz não. Como assim? Olha o texto. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Aí nem é a mais afirmativa do não ainda. Não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta nas rodas dos escarnecedores. Saulo, mas eu não faço nada disso. Mas às vezes não fazemos isso, não andamos segundo os conselhos dos ímpios, mas estamos dando legalidade na nossa TV e ouvindo coisas que não deveríamos ouvir, vendo coisas que não deveríamos ver, e o Espírito Santo está indo embora dos nossos lados. E aí é o interessante que, se você souber não, se você souber dizer não, o salmista continua o verso. O verso 2 assim, ó: antes tem o seu prazer. Antes tem o seu prazer. E na lei do Senhor, ele medita dia e noite. É mais ou menos assim. Eu levanto pela manhã, agradeço a Deus pela família que eu tenho. E aí vou para o meu trabalho cantando: Ele é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. E eu estou trabalhando e pensando durante nele um dia: Jesus é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. E o dia vai se passando e eu vou glorificando a Deus. Jesus é o tesouro que eu tenho, é o único tesouro que a sua família pode ter, guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Aí eu vou voltando da casa, ó, mais grato a Ti, mais grato a Ti. Antes tem o seu prazer, e na lei do Senhor medita dia e noite. Mais consagrado, ó, faz-me, Senhor. Mas Saulo, você não sabe o cenário que encontra a minha casa: mais humilhado e cheio de amor. Mas Saulo, mas você não sabe, porque eu estou orando há tanto tempo e nada, e não tem resposta do céu. Faz-me mais grato a Ti. Aí eu venho para o templo para quê? Eu não venho para pedir, eu só venho para agradecer pela família que eu tenho. Pode ser que você entrou aqui pelas paredes desse templo, pela porta desse templo, num cenário de caos, vivendo num cenário de dificuldade, vivendo num cenário de improbabilidades, mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração: antes medita na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Enquanto você medita na lei do Senhor, o Senhor cuida da tua casa. Enquanto você medita na lei do Senhor, o Senhor cuida da sua família. Enquanto você medita na lei do Senhor, o Senhor entra em ambientes em que você não pode entrar. Existem coisas, e eu repito, que Deus opera no secreto, para que o resultado possa ser em público. Nós estamos no início de ano, e existe uma palavra profética para o teu coração nessa noite. Se observarmos as 12 casas que Jesus passou no Novo Testamento, todas elas viveram milagre.
Todas elas. Na que tinha cenário de luto, Jesus voltou à vida. Na que precisava de cura, Deus deu cura. Qual é a sua necessidade nessa noite? Qual é a sua expectativa para esse ano? E eu não digo expectativa financeira, eu digo expectativa familiar, de relacionamento, de intimidade com Cristo. O que você veio buscar aqui nesse templo nesta noite? Porque o céu está pronto para liberar. O céu está pronto para te dar tudo o que você precisa. Porém, guarde uma coisa no seu coração: em 2024 será o ano de você dizer não para certas coisas. Em 2024 será o ano de você fechar a porta da sua casa para certas coisas. Em 2024 será o ano de você cercar a sua família, os seus filhos de certas coisas. É claro que eu tenho expectativas de melhoras espirituais para esse ano. Agora precisamos entender que vivemos num contexto mundano e que para os acontecimentos bíblicos acontecerem, as coisas comecem a tender a piorar. Mas eu venho com uma palavra do céu para aquele homem que feliz é, que sabe dizer não. O céu tem proteção, o céu tem guarida, o céu vai guardar a tua casa. Mas 2024 será o ano de dizer não. Se é essa a resposta que você veio buscar nessa noite, o céu te manda a resposta agora: não, é não, é não. Não vá porque eu não estou no negócio, não vá porque não é a minha vontade, não vá porque eu não irei com você. Se você decidir ir, irá sozinho. Aleluia. Falando em Jesus, é interessante começarmos a pensar que Jesus é especialista em realizar milagres em qualquer ambiente. Mas para ler os textos, para ler os milagres de Jesus. O primeiro milagre de Jesus, para provar que ele gosta tanto do ambiente casa, família e lar, foi numa casa. João 2, Jesus é convidado para um casamento. Só para você entender que a sua casa para ele tem valor. Só para você entender que a sua casa para ele é importante. Só para você entender que ele cuida de você. Em Cafarnaum, Jesus fez a capital do seu ministério. Entre tantos, um dos maiores milagres de Jesus em Cafarnaum não foi numa praça, Leônidas. Não foi em uma sinagoga, foi em uma casa. A Bíblia diz que em Marcos 2, que souberam que Jesus estava em casa e logo se juntaram para ouvir o mestre. A casa se encheu, porém 4 amigos traziam um coxo, um homem aleijado, e viram que a casa estava cheia. Jesus, pelo poder e a onisciência dele, poderia muito bem falar assim: coxo daí de fora, levanta e anda. Mas não tinha espaço para aqueles homens entrar com o coxo. Os amigos entenderam que se eles quisessem viver milagres, eles precisavam estar dentro da casa. O que eles fizeram? Escalaram a casa, destelharam a casa, desceram o coxo no meio da casa onde Jesus estava. Jesus, vendo aquilo, falou para o coxo: quem entra na casa não só recebe milagre, quem entra na casa primeiro, perdoados são os seus pecados. Levanta e anda, pega a sua casa, sua cama, vai embora, porque quem entra na casa recebe dupla honra. Mas Saulo, eu estou fora de casa hoje, não estou em casa, mas eu tenho uma notícia para você: tudo que você precisa está aqui dentro. Tudo que a sua casa precisa veio conversar aqui pertinho de você. Porque tem dias que a gente sai de casa dentro de tantos problemas, só que os nossos problemas ficam em casa. Às vezes os seus problemas é o marido, a esposa, o filho, situações. Mas Jesus não precisa entrar dentro da sua casa para operar milagre. Enquanto você ouve essa ministração, o Senhor está invadindo o seu lar. Enquanto você dá glória que o Senhor vai operando e trabalhando na sua casa lá. E aí tem uma passagem muito interessante, que a mulher cananeia, só para você entender que Jesus não precisa estar no ambiente que você precisa.
mas pelo poder dele, ele pode ordenar de qualquer lugar do planeta, e a sua casa pode ser mudada ainda hoje. A mulher cananeia, ela correu atrás de Jesus e falou: Jesus, minha filha está endemoniada em casa, e eu preciso de um milagre. Jesus só olhou para ela e falou assim: filha, pode voltar aqui hoje mesmo, a sua filha está liberta. Ana, de tempo em tempo, subia ao templo, e ela tinha uma petição ao Senhor. E aí é interessante que o profeta Eli vai dizer assim: vá em paz. O significado de paz é: recebe estado de tranquilidade para a sua alma. Recebe tranquilidade para a sua alma. Eu não sei o que você entrou aqui, qual foi o seu pedido nessa noite, ou se você de repente está sofrendo por causa da sua segunda, ou se a ansiedade às vezes brota no seu coração, porque não somos de ferro. Tem vezes que acontece, mas saia com essa palavra no seu coração: recebe estado de tranquilidade para a sua alma. Vai em paz, porque o Deus de Israel ainda continua sendo o mesmo Deus. Não precisa se preocupar com a sua segunda, porque o teu Deus já está lá. Não precisa se preocupar com a terça, porque o seu Deus já está lá. Não precisa se preocupar com o seu futuro, porque o seu futuro, o seu Deus está escrevendo, letra por letra, página por página. E aí no versículo 19 de 1 Samuel, o profeta vai dizer: vai em paz. Ana chega em casa, e aí o texto vai dizer que o Senhor lembrou dela, e o ambiente que era um ambiente de caos se tornou um ambiente de milagre. A sua casa é um ambiente de milagre, a minha casa é um ambiente de milagre. O que Deus quer é que nós entendemos isso e que tomamos posse dessa palavra profética, que em 2024 a sua casa viverá o milagre, o seu relacionamento viverá o milagre. Porém, precisamos estar dispostos e aprender a dizer não. Saulo, mas você não sabe a bagunça que está na minha casa. Você não sabe a bagunça que está no meu relacionamento. Parece que eu não me entendo mais com meu esposo, eu não me entendo mais com os meus filhos. Tem hora que eu me sinto perdido, tem hora que eu me sinto perdida. Nem parece que foi eu que criei aqueles meninos, nem parece que esse homem, que essa mulher, foi aquela mulher que eu casei, aquele homem que eu casei há anos atrás. Mas Jesus propõe uma parábola em Lucas 15 e disse assim: uma mulher que perdeu uma moeda dentro da sua casa, acendeu a lamparina na sua casa, com diligência ela varreu a sua casa, com diligência ela limpou a sua casa, e aquele ambiente que era de derrota se tornou ambiente de vitória, porque ela encontrou a moeda que ela tinha perdido. O que Deus tem para nós aqui, para algumas vidas, é: comece a limpar a casa. Quer viver um ambiente de milagre em 2024? Comece a limpar. Comece com diligência a acender lamparinas em locais que estão escuros, em locais que você não dá mais tanta atenção, porque enquanto você não está dando atenção, você está abrindo brechas e dando legalidade para o inimigo entrar no seu lar e roubar tudo aquilo que Deus te deu. A sua casa será um ambiente de milagre. Você não precisamos morar em uma mansão, ou pode ser que você mora até mesmo em um barraco, em algo simples. Mas eu não digo aqui sobre valor financeiro, sobre estrutura. Eu falo sobre valores, sobre os valores que você coloca à mesa, sobre os valores que você coloca no relacionamento familiar, no relacionamento com os seus filhos, sobre o exemplo que você dá para os seus filhos. É engraçado que às vezes a gente sobe aqui e falamos dos jovens, que os jovens não oram, mas muitas das vezes o jovem só está seguindo o exemplo da geração que eles estão vendo. Muitas das vezes os adolescentes só estão seguindo o exemplo do pai que eles estão vendo. Como podemos cobrar uma geração que não ora?
Como podemos cobrar uma geração que não tem uma intimidade com Deus, se muitas vezes dentro do lar, dentro da casa, ele não tem isso como referência do próprio pai e da própria mãe? Como podemos cobrar alguém que não tem relacionamento com Deus, se quando ele olha para a maior referência dele, ele não consegue enxergar uma vida de Deus dentro da sua própria casa? É tempo de voltarmos no tempo e resgatarmos alguns valores familiares antigos, alguns valores de sentar à mesa, de fazer culto doméstico, alguns valores de sentar com teus filhos e ler a Bíblia, alguns valores, quem sabe, de dobrar o joelho, ou simplesmente sentar com seus filhos e perguntar como que foi o seu dia, qual foi a dificuldade que você enfrentou. Quem sabe essa mesma dificuldade, esse mesmo exemplo que eu estou dando com o filho, se passa no matrimônio, no casamento. É hora de apararmos algumas coisas, pararmos de dizer sim para horas e horas no celular, pararmos de dizer sim para horas e horas sentados em frente à TV, e começar a dar tempo de qualidade para o que realmente importa. 2024 pode ser um ano incrível espiritualmente para a sua casa. Pode ser um ano profético para a sua casa. Pode ser o ano que Deus destrave tudo aquilo que está amarrado. E eu creio que Deus começa a fazer isso hoje na vida de alguém. Porém, será um ano que você terá que investir tempo naquilo que Deus te deu. É interessante que Salmo 128 vai dizer: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz será e tudo irá bem. A sua mulher será como uma videira em volta da sua casa. Os seus filhos será como uma videira ao redor, como ramos de oliveira ao redor da sua mesa. O que o salmista quis dizer? Feliz é o homem que teme ao Senhor. A sua mulher sendo videira, ele fala de proteção. A tradução do salmo é muito simples. O homem que teme ao Senhor tem proteção fora e honra dentro. Proteção fora e honra dentro. Para vivermos o Salmo 128, é muito simples. Dedique tempo de qualidade ao que realmente importa. Tenha uma vida de relacionamento com Deus. Tenha uma vida de intimidade com Deus. Dedique tempo à sua família. Tempo de oração, ensinamento. Quem sabe no futuro seus filhos passarão por algumas dificuldades. E ele vai falar assim: eu consigo passar por isso, porque eu vi meu pai passando. Pode ser que o seu filho nem esteja nesse templo. Pode ser que o seu filho nem frequente mais, nem seja mais cristão. Pode ser que seu filho se rebelou, foi por outros caminhos. Mas tenha certeza, feliz é o homem que soube ensinar os mandamentos bíblicos à sua casa. Independente do local que ele estiver agora, eu tenho certeza que no coração dele tem a esperança. Um dia meu pai me ensinou o que é certo. Eu posso estar nessa situação, mas eu tive ensinamento do meu pai. Talvez essa mensagem não veio da forma que você queria. Talvez você entrou aqui e falou assim: ó, eu quero dar glória a Deus, falar línguas estranhas, que a presença de Deus invada. Guarda isso para outro culto. Mas hoje saia com um ponto de atenção para a sua família. Saia daqui convicto que o céu quer abençoar o seu lar, que o céu quer abençoar a sua casa, que a sua casa tem valor para Deus, que a sua família tem valor para Deus. Não é tempo de desistir de nada, é tempo de limpar a casa, é tempo de voltar aos relacionamentos antigos, de conversa, de olho no olho, de diálogo, e restaurar tudo aquilo que Deus te deu. A tua casa, a tua família é um projeto de Deus.
A tua família é algo que Deus te deu. Cuide com muito esmero e carinho. Eu te convido a ficar de pé. É o primeiro culto da família do ano. E você sinta-se à vontade. Eu não vou te convidar para vir aqui na frente. Mas se você sentiu que essa palavra tocou no seu coração, e você fala: Saulo, eu preciso mudar algumas coisas na minha casa. Se seu filho, se a sua esposa estiver aí, venha aqui na frente. Nós iremos orar por você. Não é pressão, é só se você quiser. Mas observe uma coisa: a mulher de 2 Reis, capítulo 4, ela precisou tomar uma atitude e ir até o profeta. A mulher que perdeu a moeda precisou tomar uma atitude e começar a limpar a casa. O casamento de Caná da Galileia, se eles não houvessem convidado Jesus, tido a atitude de convidar Jesus, eles não teriam vivido o milagre. O céu vê o teu posicionamento. Indiferente de você vir aqui ou não, a bênção de Deus irá alcançar o seu lar. Porém, o céu vê o seu posicionamento. O céu vê as suas atitudes. Um segundo convite é para você que está longe da sua esposa, exceto os obreiros. Procure ela aí, sua esposa, seus filhos. Vamos juntar. Vamos fazer uma oração, todo mundo, todos nós juntos, pelas famílias. Junte aí com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos. Corre, movimenta a igreja em nome de Jesus. Aos obreiros, as esposas dos obreiros que tiver aqui, eu não sei se cabe, mas subam aqui. Eu estava orando e Deus falou isso muito forte ao meu coração essa tarde. Subam aqui. Aos senhores, toda fonte de cura e palavra profética para a igreja sair do altar. A igreja responde de acordo com aquilo que eles verem no altar. O chamado que Deus deu para a vida dos senhores não é qualquer chamado. O chamado que Deus deu para a vida dos senhores é para quando alguém vê qualquer momento de dificuldade e olhar, eles possam olhar para vocês. A minha família pode ser que nem a de vocês. Deus quer usá-los muito mais. Deixa aqui. Podem subir aqui. Deus quer usá-los muito mais. E começa a partir de hoje de vocês ministrando vida aos nossos irmãos. Pastor. Tem proteção de Deus aqui para sua casa. 2024 será um ano de bênção pelo poder da tua palavra. O diabo não terá legalidade no seu lar. O diabo não terá legalidade na sua casa. Não haverá deturpação sexual na mente dos teus filhos. Eu ministro bênção na sua casa, na vida dos teus filhos, no relacionamento conjugal. Aonde vocês plantarem as plantas dos vossos pés, serão abençoados pelo poder da palavra de Deus. Haverá milagres na sua casa, haverá livramentos na sua casa, haverá proteção de Deus para a sua família, haverá milagres para a sua casa, em nome de Jesus.